Bem? Aleluia, Jesus. Capítulo de número 13, versículo de número 6, do Evangelho de Lucas. O texto está propondo uma parábola. Observe que tudo que está escrito, tudo que está inserido na Bíblia, tem um fundamento, tem uma explicação e tem algo que fala conosco. Haja vista que todas as vezes que nós lemos um texto, se nós lermos ele 10 vezes, as 10 vezes ele vai falar com a gente de maneira diferente. Mas existem alguns textos da Bíblia Sagrada que às vezes você vai ler e vai ficar sem entender muita coisa. Você vai ler e vai falar, agora que eu não entendi nada mesmo. Aí você lê novamente e fala, agora piorou a situação. E aí às vezes a gente recorre a alguns recursos para tentar compreender. Até nós perguntamos para nós mesmos, por que esse texto está escrito aqui? O que ele quer falar? Qual o ensinamento, né, Marcos, que ele quer trazer? E quando eu cheguei neste texto aqui, que eu estava lendo, eu fiquei por entender, eu queria uma explicação dele. Eu sou muito curioso com as coisas bíblicas, com as mensagens bíblicas. E eu perguntei ao Espírito Santo, falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer falar comigo aqui neste texto? Qual é a revelação que o Senhor quer me ensinar através dele? E o Espírito Santo falou assim para mim, quer saber de verdade? Eu disse, quero. Ele falou, então vá para a oração. Após a oração eu vou te revelar uma coisa profunda aí dentro deste texto. E eu fui para a oração. Dobrei meus joelhos, por volta da meia-noite. Estava orando e quanto mais eu orava, o Espírito Santo falava, continua orando. E eu orava. Por volta das 3 horas da manhã, ele disse, levanta agora. Vai lá nas Escrituras Sagradas e lê novamente o texto. Eu comecei a ler as entrelinhas e comecei a aprender algumas coisas. Porque o texto é bem simples. O texto vai dizer que existe o dono de uma vinha. E o dono da vinha, ele vai fazer uma plantação. E quando ele faz essa plantação, todos sabem que um agricultor, quando faz uma plantação, ele tem um objetivo. O objetivo este é o recurso financeiro que aquele fruto vai trazer para ele. Agora, o dono da vinha, ele vai fazer algo inesperado. Ele vai no meio da vinha e vai plantar uma figueira. Quando eu cheguei aqui, esse negócio me deu um nó na mente. Porque você já pensou, alguém que vai plantar, vai investir, vai trabalhar, e ele sabe que o fruto daquilo vai trazer um retorno para ele financeiro. Ele vai investir ao máximo, então ele vai gastar com o cultivo do solo, ele vai gastar com os produtos para aquele solo estar bem preparado e fértil. Já viu quando tem uma plantação de cana? Principalmente aqui na nossa região, o dono da cana, o dono daquela região, ele quase planta a cana no asfalto. Por quê? Porque quanto mais espaço ele ocupa, mais o recurso financeiro vai vir até ele. Mas agora o dono da vinha, ele vai do nada, ele vai pegar uma figueira que não tem nada a ver com a vinha, porque o fruto da vinha é a uva, mas o fruto da figueira é o figo. Ele vai pegar uma figueira só e vai plantar ela no meio da vinha. E eu perguntei ao Espírito Santo, o que significa isso? Ele logo falou, quer entender? Eu disse, quero. Então volta um pouco na tua história, volta um pouco na tua vida. E eu comecei a entender que nós, todos nós, às vezes, nos achamos improváveis. É mesmo. Às vezes nós achamos nós incapazes. Já parou para raciocinar?
Sempre nós chegamos em um lugar e nós vamos falar: tem alguém que é melhor do que eu? E às vezes você chega no meio de uma multidão e você vai falar assim: gente, não, eu não. E principalmente quando chega em lugar de crente igual que hoje. Tem crente doido, vai lá e profetiza. E vem para você e aponta o dedo na tua cara e fala: Deus vai te levantar. E você vai falar: eu não. Eu não tenho condições, eu não prego, eu não canto, eu não faço nada. Mas Deus está usando o canela de fogo dizendo: Deus vai te levantar, vai te mandar nos 4 cantos da terra. E você vai falar: errou a profecia, não era para ele. Talvez é para aquele ali que está com um terno diferente, para aquele ali que tem um sapato ilustrado. E você olha para o seu espaço. Você vai olhar para onde você está e vai falar: para mim não tem condições. Eu nasci em uma família pobre. Eu nasci num ambiente que não vai favorecer muita coisa. A minha igreja é muito simples, não tem como isso aí dar certo. Quando eu comecei a ler este texto, o Espírito Santo falou assim: volta na tua história. E eu comecei, pastora Josi, a lembrar da minha história, porque eu nasci em uma família simples. Meu pai, pessoa simples, um semi-analfabeto, veio do Nordeste com 14 anos aqui para Goiás. O meu pai é aquele nordestino bravo. Sabe o que é nordestino bravo? É aquele turrão que quando fala uma coisa que pau é pedra, pau tem que ser pedra. Esse é o nordestino nato. Talvez aqui no meio tenha. Se apertar tem, eu sei que tem. O meu pai, quando eu estava com de 12 a 13 anos, ele olhou para mim e disse: esse aqui é o caçulinha da casa, porque eu tenho 2 irmãos, Ricardo e Renata. Ele olhou para mim e disse: eu vou investir na vida deste menino. Esse aqui vai ser aquilo que eu não pude ser. Eu não pude estudar, ele vai estudar. Eu não pude ter nada de bens materiais, ele vai ter. Eu vou investir tudo nele. E eu me senti orgulhoso com isso. E os meus irmãos iam ajudar meu pai na roça, na fazenda. Meu pai sempre trabalhador rural, agrícola, sabe? Que ele trabalhava para o sustento da casa. A minha mãe, uma baixinha de 1,50 m, sempre ajudou nos afazeres da casa. A doméstica. Nunca trabalhou para ninguém. Essa é a minha mãe. Mas o interessante da história é que eu olhava para mim e pensava: eu nunca vou ser ninguém. Eu nunca vou chegar em lugar nenhum. Porque eu olhava para meu pai e falava: meu pai é pobre. A minha mãe é mais pobre do que ele. Os meus irmãos, a situação não é muito favorável. E um certo dia, quando eu estava na escola, uma diretora chegou lá. Muitos alunos dentro da sala, ela olhou e disse assim: olha, de todos esses alunos que estão aqui, eu posso contar a dedo um que vai ocupar uma faculdade. A maioria aqui vai terminar no máximo o 2º grau e vai para a roça. E aquilo me machucou muito. Porque eu falava assim: ela está certa. Eu acreditava naquelas palavras. Eu acreditava no que o ambiente falava comigo. O que as pessoas me menosprezavam. E o dia mau ainda chega na minha casa. Sabe o que é o dia mau chegar na casa de alguém? É, Deus. O meu pai, com o trabalho dos braços, ele conseguiu comprar uma casa. Ele conseguiu fazer um ponto de comércio no centro da cidade. Ele conseguiu comprar um carro de passeio, uma caminhonete de trabalho. E aquilo era orgulho para gente pobre. Uma situação dessa já estava bom. Já estávamos acostumados com aquilo. Mas um dia mau, quando chega, ele não quer saber o que você tem, quem você é. Ele não quer saber seu endereço, ele só chega e entra. E arrancou tudo que a gente tinha. E quando as dificuldades vêm na nossa casa, sabe o que acontece? As pessoas viram as costas para você. É desse jeito. É desse jeito. Quando você está bem, todo mundo quer almoçar na tua casa, quer jantar na tua casa. As pessoas querem bater no teu ombro e falar assim: eu quero andar com você de lado a lado, eu quero carregar tua mala. Mas deixa andar para trás. Todo mundo vai olhar e vai falar: eu já sabia que não ia virar nada. Que eu não iria chegar em lugar nenhum. Essas são as pessoas. E quando as coisas dão ruim para o meu pai, as brigas começam a entrar dentro do lar. As confusões começaram a entrar dentro da casa. Agora minha mãe, que era sorridente, eu chegava todos os dias em casa da escola, olhava para ela e estava chorando. Eu perguntava: mãe, o que está acontecendo? Ela falava: nada não, meu filho. Enxugava as lágrimas, ficava no cantinho dela. Meu irmão Ricardo, quando viu as brigas dentro de casa, o meu pai brigando com ele, pegou as malas, foi embora. A minha irmã, quando viu a situação, não aguentou, falou: eu não aguento isso aqui, vou embora também. Agora eu com 17 anos, eu tive que arrumar o meu primeiro trabalho.
para ajudar no sustento da casa. Lembra daquelas palavras lá atrás que meu pai disse? Esse aqui vai ser alguém. Agora eu me via tendo que trabalhar para as pessoas, para trazer 10 reais, 20 reais, entregar na mão da minha mãe e falar: mãe, vai lá e compra um arroz, compra alguma coisa para a gente comer. Você olhar vivendo uma situação que você tinha um conforto, agora não tem mais. Um certo dia eu estou no centro da cidade de Turvelândia. Um amigo por nome de Eduardo veio e falou assim para mim: ô Rodrigo, eu quero te fazer um convite. Eu falei: qual? Ele falou: eu quero te convidar para ir na igreja evangélica. E detalhe, irmãos, meu pai, eu já disse, é nordestino. O meu pai detestava a igreja evangélica. Trauma de infância. Ele olhava para mim e dizia assim: um homem tem que ter 3 coisas. Primeiro, um nome para comprar lá fora. Segundo, caráter. E terceiro, não se mistura com esse povo crente, que esse povo não presta. O meu pai falava isso para a gente. Eu cresci ouvindo isso. Quando o Eduardo fala: vamos na igreja, eu falei assim: na igreja? Eu já sabia que a mãe dele era pastora. Eu falei: não dá, Eduardo, a sua igreja é evangélica. Lá em casa as coisas estão ruins. Se eu for, meu pai já está doente, impossibilitado de trabalhar, inválido pela medicina. Eu vou acabar de matar o velho e ainda as coisas já não estão bom, já vai piorar o resto. Ele olhou para mim e disse assim: é porque você não conhece a nossa igreja. Se você conhecesse a nossa igreja, você iria. Eu falei: então me dá um motivo para me visitar a tua igreja. Ele falou: conhece a minha mãe, não conhece? Maria Lúcia? Eu falei: conheço. Pois é, ela é a pastora da igreja. E todas as vezes que acaba o culto, ela pega todos os jovens da igreja, leva para o centro da cidade e paga lanche para todo mundo. Eu falei: aí o negócio mudou, né? Irmão, pensa bem, você ganha 10, 20 reais por semana. Está vendo, pastor? A estratégia é mistério de Deus. Eu falei: eu vou nesse negócio. Eu já comecei a mudar. Eu falei assim: esse povo aí não é ruim do tanto que meu pai falava, não. Esse negócio aí eu vou. Eu recebo, Jesus. Chamei o Eduardo. Falei: Eduardo, deixa eu te falar uma coisa. Tem como você me buscar na minha casa? Ele falou: tem. Falei: ótimo. Só que você não pode parar na porta da minha casa, porque meu pai não vai gostar de saber que eu estou indo numa igreja evangélica. Ele falou: tudo bem. Você fica um quarteirão de distância, na hora do culto eu vou sair, arrumar, vou entrar no seu carro e a gente vai. Tudo bem? Tudo bem. Irmão, não sei se é assim com você, mas a primeira vez que a gente vai numa igreja que a gente não conhece, a gente senta lá atrás. A gente fica meio assim, encolhidinho, né? Observando tudo. E eu sentei lá atrás. E começaram a cantar os hinos de louvores, igual que hoje, sabe? E não é de ver que eu comecei a gostar daquele negócio. Os hinos parece não, irmão, toca no coração da gente, né? Vai falando na alma. Porque quando você está na prova, alguém vai dar uma palavra, você fala: é comigo. Quando a pessoa está cantando, eles falam: é comigo também. O irmão erra a leitura bíblica, a gente fala: está falando línguas estranhas, comigo também. Mas quando o camarada está bem, com o narizinho em pé, assim: não gostei do culto, aquele pregado lá. Não gostei dele, não. Aquela cantora, eu não gostei. Aquele cantor, ixi, a roupa dele. É desse jeito, irmão. Mas quando a gente está na prova, parece que até se um passarinho cantar, a gente fala assim: Deus falou comigo agora. Eu estou lá na igreja e quando começou a palavra, eu falei assim: bem que meu pai falou que eu não podia vir à igreja. O Eduardo contou minha vida para essa mulher. Ela está falando tudo da minha vida. Está contando a minha história aí. Eu falei: esse Eduardo, o cabra é difícil, né? Mas quando ela termina de ministrar a palavra, ela vai fazer algo que vai mudar a minha história. Ela vai fazer um desafio com a igreja. Ela olhou para a igreja, 80% dos que estavam ali, eu conhecia todos. E ela disse: irmãos, eu quero fazer um desafio com vocês. Qual é o desafio? Quem nunca viu milagre aqui, a igreja inteira levanta a mão. Ela disse: o desafio é esse. Você vai pensar dentro do teu coração, do teu entendimento, algo que é impossível acontecer na tua vida. E Deus vai provar para você que Ele é Deus e que Ele faz milagre e vai fazer acontecer. Aleluia, Jesus. Ela liberou essa palavra, irmão. Eu sempre pensei muito rápido, sabe? Eu fui aquele menino assim, meio desperto. Eu falei: eu sei que é impossível para mim. O que é impossível? O meu pai vinha numa igreja evangélica. Meu pai detesta. Meu pai é nordestino, ele não vai vir na igreja evangélica. Só que o tal do crente, né? Eu não era crente ainda, estava conhecendo a Deus. A gente tem umas maneiras de querer ajudar a Deus, não é assim?
Deus fala, vou fazer na sua vida. Aí você faz que nem Abraão, arruma uma concubina, fala aqui, ó, a promessa vai acontecer aqui, para tentar ajudar que o negócio está certo. E não é assim. Quando ela liberou a palavra, eu falei assim, o meu pai podia vir, mas ele não vem. E a gente entende que milagre é uma coisa miraculosa, né? Eu falei assim, o meu irmão foi embora de casa. Eu não sei o endereço que ele está, não sei o paradeiro dele. Não sei se está vivo, se está morto. Eu falei, se meu irmão aparecesse do nada, era um milagre, né? Mas logo eu pensei, como que o meu irmão vai aparecer do nada? Você foi embora, já tem tempo, eu nem sei para onde ele foi. Aí eu imaginei, a minha irmã estava aqui na cidade de Rio Verde. Falei, se a minha irmã viesse visitar a gente, eu já falava que era um grande milagre, porque a minha irmã também já tinha muito tempo aqui no Rio, não estava indo na nossa casa. Mas eu falei, isso é besteira. Eu vou fazer um desafio mais fácil. Qual vai ser o desafio? Eu vou chegar na minha casa, eu vou falar com a minha mãe, e se a minha mãe enfrentar meu pai e vir no culto comigo, aí sim, aí é milagre de Deus. Aí Deus desse povo aqui é um Deus verdadeiro. Eu falo que aí tem milagre mesmo. E acabou o culto, irmãos. Fui comer o lanche. Você acha que eu não fui? Cheguei lá, eu quase fiquei crente. Tá ouvindo, né, pastor? Cheguei lá com aquele x-salada na mão, Coca-Cola, eu falei, aleluia. Falei, é aqui mesmo, é aqui mesmo que eu tenho que ficar. Eu falei, meu pai tá errado, eu sabia que esse povo é um povo bom. Saí de lá já falando mais, sabe aqueles trejeitos de crente, sabe? Paz do Senhor, Pai do Senhor. Pai do Senhor pros irmãos, amanhã eu volto. Falei, é bênção, né? Amanhã eu tô aqui. Cheguei em casa. Quando eu vi a minha mãe, eu fui liberar aquela palavra para ela. Mãe, vamos. Na hora que eu ia falar, vamos na igreja, veio aquela voz falando no meu ouvido, pastor Gilson. Não fala não. Porque seu pai vai ouvir, vai brigar com ela e vai brigar com você também. Aí não vai você nem vai ela. Aí você não come hoje. Falei, vou ficar calado. Aí minha mãe, aquela baixinha de 1,50 m, veio e falou, o que foi, meu filho? Falei, não, mãe, eu só quero falar para a senhora que amanhã eu vou sair novamente com os meus amigos. Mas não preocupa não, que é todo mundo gente boa. Não tem ninguém lá mau caminho não, é todo mundo gente boa. E eu vou chegar um pouquinho tarde. Tudo bem? Eu vou, tudo bem, meu filho, pode ficar tranquilo. Deu aquela ansiedade, chegou a hora do culto no outro dia. O Eduardo para o carro, sai da minha casa, entrei no carro dele e fui. Sentei lá atrás, começa os hinos tocando, sabe? Começou aquele cisquinho cair no olho, eu limpei rápido para ninguém ver e não sair comentário na rua. E eu abaixei a cabeça e começou a palavra foi esmiuçando por dentro. Quando termina a palavra, a missionária Maria Helena, que veio de Brasília, falou, irmãos, lembra do desafio? E a igreja, sim! E ela disse, eu quero ver quem é o primeiro corajoso, ou quem é a primeira corajosa para vir aqui na frente, pegar o microfone e dar o seu testemunho do que Deus já fez. Faz aquele silêncio ensurdecedor na igreja. De repente me sai uma irmã lá atrás, vem no meio da igreja, pega o microfone e fala, irmãos, o meu testemunho é esse. Ontem, quando eu cheguei aqui, foi feito o desafio. E na minha casa havia acabado o botijão de gás. E eu falei com Deus, Deus, eu não tenho condições de comprar um botijão de gás. Não tenho dinheiro. O meu marido precisa ir para a roça e os meus filhos estão com fome. Se o Senhor usar alguém para me dar um botijão de gás, eu vou contar meu testemunho na igreja. E ela disse, pasmem, irmãos. Quando eu cheguei na minha casa, não tinha gás. Eu fui no meu vizinho, bati na porta do meu vizinho. Falei, vizinho, meu botijão de gás acabou. Tem como me ajudar com alguma coisa? Ele falou assim, você veio no lugar certo, eu tenho 2. Leva um para a senhora. Aleluia, Jesus. Aleluia. Essa daí foi a reação da igreja no dia. O povo, aleluia. Sabe o que eu fiz, pastor Gilson? Eu caí na risada. Eu falei, não pode prender esse. Como que a pessoa conta um testemunho de um botijão de gás que ela ainda pediu emprestado? Eu falei, não pode. Eu falei, bem que meu pai falou que esse povo é simples para não falar outra coisa, né? Eu falei, não dá para misturar mesmo. É muito simples esse negócio. Mas de repente me levanta outra irmã, vem na frente e disse, irmãos, eu também tenho um testemunho. Qual é o meu testemunho? Eu estava com um exame parado 6 meses na Secretaria de Saúde. E eu disse para Deus ontem, falei, Deus, eu preciso muito fazer esse exame, a minha saúde está debilitada. Se o Senhor liberar esse exame lá na secretaria, eu vou contar meu testemunho na igreja. Irmãos, e quando eu cheguei na porta da minha casa, o carro da Secretaria de Saúde parou e disse, Dona Maria, lembra do seu exame? Eu disse, lembro. Está liberado, na segunda-feira a senhora vai para Goiânia fazer. E quando elas começam a contar esses testemunhos, começou a motivar a igreja.
As pessoas que estavam ali começou, por mais que seriam simples o testemunho deles, eles começaram a vir na frente e testemunhar, e aquilo começou a mexer comigo, pastor Gilson. As pessoas contando testemunho, eu falei, mas peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Eu falei, esse povo está mentindo muito, eles estão inventando muita história, ou eu sou o pior que está aqui, porque acontece tudo na vida deles, e na minha não. Aí eu comecei, aí aquela frase, eu sou improvável aqui, será que eu nasci para sofrer? Será que eu nasci para estar numa família que o pai tinha que acidentar, ficar inválido dentro de casa? Será que eu tinha que chegar todos os dias e ver a minha mãe que era alegre, agora só chorando? Será por que os meus irmãos tiveram que ir embora de casa e eu ficar sozinho? E eu comecei a indagar com Deus. Eu falei, agora eu quero uma resposta, porque se tudo isso aí for verdade, e eu? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não me vê? Será que Deus ama todo mundo e eu sou o pior da raça que está aqui? Eu nasci foi para sofrer? Será que Deus põe pessoas na vida aqui para sofrer e outras para viver felizes? Como que é esse negócio? Eu quero entender esse negócio de Deus. As pessoas falam de Deus, que Deus é bênção. Que Deus é esse que teve que fazer a minha família ficar sofrendo desse jeito? Eu falei, eu quero uma resposta agora. E quando eu mais falava com Deus, eu comecei a me emocionar, porque isso vai emocionando a gente. E começaram a cantar os hinos da igreja. Eu comecei a chorar. Eu falei, agora eu não paro de chorar. Eu vou falar com Deus até Ele me responder, porque eu quero uma resposta hoje. Se Deus é verdadeiro e se Ele existe mesmo, Ele também vai falar comigo do jeito que falou com essas pessoas. E quanto mais eu falava com Deus, sabe, eu me emocionei. Eu dobrei minha cabeça assim no banco da frente e comecei a chorar, pastor Gilson. Eu falei, Deus, fala comigo aqui. Se o Senhor existe, fala comigo aqui. Eu quero ouvir sua voz pelo menos uma vez na vida. E quanto mais eu chorava, sabe, eu me emocionava. Eu senti quando uma mão veio e pegou no meu ombro e começou a sacolejar meu ombro de um lado para o outro. Logo eu imaginei, é o Eduardo. O Eduardo estava do meu lado. Eu falei, ele sabe o que aconteceu comigo. Ele sabe o que aconteceu na minha casa. E ele está com dó de mim. Está tentando aqui me dar um abraço, fazer alguma coisa, mas eu não vou olhar para ele. É enquanto Deus não me trazer uma resposta aqui, eu não vou parar de falar com Deus. E quanto mais eu clamava, ele balançava, aquela mão balançava de um lado para o outro. Eu falei, não tem jeito, eu vou ter que parar aqui e vou olhar para ver se esse rapaz para. Mas irmãos, olha para cá para você entender que mistério é esse. Quando eu limpei as lágrimas assim, que eu olho para o meu lado, eu fui surpreendido. Não era o Eduardo, Marcos. Era meu sobrinho Gabriel, de 7 anos de idade. Se o meu sobrinho Gabriel, de 7 anos de idade, estava ali, é porque a mãe dele, a Renata, tinha que estar naquele ambiente. Eu falei, mas calma aí, Gabriel, como que você chegou aqui? Me explica. Ele dá um sorriso de orelha a orelha e falou, tio, ah lá minha mãe lá, ela que me trouxe. Eu falei, mas não pode um negócio desse, porque ontem eu estava aqui, eu falei para Deus, Deus, se a minha irmã vier aqui nessa igreja, eu vou contar meu testemunho e vou falar para Deus que Deus é Deus de verdade. Eu falei, agora eu quero uma explicação. Eu vou correr até ela e vou perguntar para ela, sabe? Eu corri até na minha irmã e dei um abraço nela, pastor. Quando eu dei um abraço nela, eu falei, Renata, me explica uma coisa. Como que você chegou aqui? Eu quero entender esse mistério. Me fala, como que foi? Como que você chegou aqui? Ela falou, Rodrigo, eu não sei explicar muito bem. Eu estava lá em Rio Verde. Lembra do Ricardo, nosso irmão? Eu falei, lembro. Falou, pois é, ele me ligou e falou, Renata, eu estou com saudade da minha mãe, eu estou com saudade do meu pai, daquele neguinho, nosso irmão, vamos lá visitar eles? Eu falei, não, você está brincando, o meu irmão está aqui na cidade. Ela falou, não só está aqui na cidade, mas olha lá ele entrando na igreja também. Eu falei, meu Deus, que mistério é esse? Eu falei, eu vou ter que perguntar pro meu irmão agora. E eu já chorando em briga, sabe? Correi, meu irmão, ele é maior do que eu, gordinho, sabe? Eu fui lá, abracei ele, falei, Ricardo, me explica uma coisa. Como que você chegou aqui? Eu quero uma explicação disso. Esse negócio tem que ter uma explicação plausível. O meu irmão falou, olha, não tem muita explicação, sabe por quê? Eu estava lá na minha cidade, aí deu aquela saudade de vocês, do meu pai, da minha mãe. Eu senti saudade de vir aqui para casa. E aí aconteceu uma coisa estranha. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, olha, a minha irmã falou assim que não tinha carro. Eu arrumei um carro emprestado, passei e peguei ela. Mas quando eu parei na porta da casa da minha mãe, a minha mãe olhou para mim, ela estava de fora e disse, não desce do carro, porque hoje eu estou indo para a igreja e ninguém vai me impedir de ir para a igreja. Eu falei, não, vai mentir um negócio desse. Eu falei, aconteceu isso mesmo? Ele falou, aconteceu. Eu falei, cadê ela? Ele falou, lá ela entrando na igreja também.
Eu falei, meu Deus do céu. Corri até minha mãe, abracei ela e falei, mãe, deixa eu falar uma coisa para a senhora, não briga comigo não, eu vim escondido para a igreja, eu sei que meu pai não gosta, mas eu quero contar uma coisa para a senhora. Ela falou, o quê? Falei, mãe, eu fiz um desafio ontem, mãe, eu falei para Deus que se a senhora viesse, o meu irmão viesse, se a minha irmã viesse aqui, Deus estava fazendo um milagre na minha vida. E como que a senhora chegou aqui? Me explica. Ela falou, meu filho, eu estava na porta de casa, varrendo a casa, sabe? Varrendo a calçada assim, pensando na vida, pensando na dificuldade, pensando em todas as coisas ruins que está acontecendo com a gente. De repente, 4 jovens dessa igreja aqui passou na porta de casa, começaram a cantar um hino para mim. Disse, dona Vilma, nós temos uma palavra para o coração da senhora. O Deus do céu, o Deus Todo-Poderoso, Ele manda falar para a senhora que vai entrar na casa da senhora, vai entrar no meio da família da senhora. Deus vai mudar o quadro de vida da tua história. E a minha mãe disse assim, e o que eu tenho que fazer? Eles disse, vai no culto hoje que Deus vai falar para a senhora. A outra pegou aquela vassoura, pastor, que estava na mão dela, ela sentiu tanta raiva daquilo que estava acontecendo com a gente, com a nossa casa. Ela falou que jogou para trás assim. Quando ela jogou para trás, o carro parou, meus irmãos parando na porta. Ela falou assim, não vai me impedir, eles vão para a igreja comigo. Eu falei, mãe, olha que milagre Deus fez, olha aqui, a senhora está aqui, meu irmão está aqui, a minha irmã está aqui, ainda trouxe o Gabriel de lambuja ainda. Isso aqui é um milagre que Deus fez. Ela olhou para mim e disse, não, meu filho, isso não é milagre não. Eu falei, mãe, como não é? Olha aqui a resposta do meu pedido, da minha oração. Ela falou, não, meu filho, isso não é milagre. Eu falei, o que é milagre para a senhora? Ela falou, milagre é o que está lá fora, vai lá para você ver quem vem dirigindo o carro. Eu falei, não, é verdade um negócio desse? Ela vai lá e olha. Eu falei, quem? Ela falou, seu pai veio. Eu falei, como, mãe? O meu pai chegou aqui, está aqui a votar. O que aconteceu? Ela falou assim, lembra que eu te disse que eu peguei a vassoura e joguei para trás? Pegou no portão, ele saiu lá fora, falou, o que está acontecendo aqui fora? A minha mãe pôs o dedo na cara dele e disse, não vem não, Francisco. Todos esses anos você me impediu de ir para a igreja. A minha família é toda evangélica, mas hoje eu vou para a igreja e ninguém vai me impedir. Disse que ele olhou para ela, assustado assim, e disse, ah, minha irmã, quer saber? Aqui em casa tudo está perdido mesmo, né? Sabe de uma coisa? Eu vou para a igreja com você também. Oh, meu Deus, levanta a tua mão para o céu que eu quero profetizar na tua vida aqui hoje. Hoje Deus está liberando a porta da graça na tua casa. Hoje Deus está liberando a porta da graça na sua família. Deus vai mudar o quadro. Deus vai mudar a situação. Deus vai te levantar. Deus vai mudar a tua casa. Quem crê? Quem crê? Quem crê, levanta a tua voz para o céu. Dá 3 glórias para Ele. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe qual é o nosso grande problema? É que nós nos imaginamos improváveis. Nós somos como a figueira. Sabe por quê? A vinha era enorme, mas a Bíblia vai dizer que a figueira foi plantada, pastor Gilson, no meio da vinha. Agora olha para essa dinâmica dessa história. Porque o dono da vinha, todos os anos, por 3 anos, ele entra dentro da vinha, ele não vai procurar o fruto da vinha. Ele não vai procurar o fruto da plantação que ele investiu. A Bíblia vai dizer que ele vai atravessar no meio da vinha. E quando ele atravessa no meio da vinha, ele tem um objetivo. Qual? Ele vai lá na figueira. Quando ele chega na figueira, pastor Gilson, ele olha para ela e diz assim, ó, eu vim aqui procurar fruto dela, mas não tem. Ele vai embora. Quando ele vai embora, no 3º ano ele volta de novo. Quando ele volta, ele passa no meio de todo mundo novamente. Vinha para cá, vinha para lá, mas ele tem um objetivo. Ele vai aonde? Ele vai na figueira de novo. Ele chega na figueira, olha ela, de baixo em cima, e vai ver que não tem fruto novamente. Quando não tem, ele vai a 3ª vez. A 3ª vez ele volta. Quando ele volta, ele passa a mesma dinâmica. Ele vai chegar de novo onde está a figueira, vai olhar para a figueira e vai falar, não deu fruto. E quando ele diz, não deu fruto, aí eu entendi o mistério da palavra. Sabe por quê? Porque existe uma diferença da figueira e da vinha. Deus não quer frutos iguais. Deus está procurando pessoas que sejam diferentes no meio da casa. É isso mesmo que você ouviu. Mas tem muitas pessoas que estão olhando para você, Marcos, e estão dizendo, esse Marcos não vai virar nada. Essa igreja do pastor Gilson não vai virar coisa nenhuma. Mas Deus está dizendo assim, a figueira está plantada no meio da vinha. Eu sei que foi eu que plantei. Eu sei que foi eu que investi. É minha. Eu sou dono. Eu faço do jeito que eu quero, na hora que eu quero, da maneira que eu quero. Vai dar fruto sim. Vai dar fruto
O Espírito Santo está falando com pessoas aqui que ainda não entendeu o seu chamado, não entendeu o porquê você foi plantado aqui no meio. E às vezes você está olhando para muita gente e está dizendo: por que eu? Por que Deus me chamou? Por que Deus me quer nessa obra? Tem pessoa que é melhor do que eu, tem pessoa que canta muito mais do que eu, tem pessoas que têm um jeito melhor do que o meu, mas o Deus está dizendo assim: minha filha, fica calminha, meu filho, fica calminho. Foi eu que te chamei, eu já sabia da tua diferença, eu já sabia quem você era, eu já sabia como que você ia ser. Mas existe uma diferença aqui nessa parábola, sabe por quê? Porque o tempo de criação, de crescimento da vinha e da figueira é diferente. É por isso que tem pessoas que olham para nós e falam assim: não vai chegar em lugar nenhum. Tem pessoas que olham para nós e dizem: não dá fruto nenhum. Mas meu filho, aprenda uma coisa: o tempo de Deus vai chegar na tua vida, o tempo de Deus vai chegar na tua história. Porque em Eclesiastes capítulo 3 a Bíblia vai dizer: há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Ei, ainda não chegou o seu tempo, ainda não chegou a sua hora. A sua timidez é porque Deus está trabalhando na tua vida. E aprenda uma coisa: quanto mais a vinha estava crescendo ali, a figueira também estava crescendo no meio dela. Quanto mais a vinha estava produzindo fruto ali, o dono da vinha não procurava fruto na vinha, ele procurava onde tinha uma diferença. Sabe por quê? Porque o teu fruto pode até demorar, mas o teu fruto vai ser especial, vai ser gostoso, vai ser maravilhoso. O que você está querendo dizer, pregador? O teu tempo está demorando, mas quando chegar o tempo de Deus na tua vida, pessoas vão olhar para você e vai dizer: como pode isso acontecer? Como pode isso acontecer na história dela? Aqueles que olham para nós, ô Marcos, que olhava e dizia: não vai virar nada, agora vai falar assim: olha lá, o rapaz está pregando para todo lado, olha lá, ela está cantando para todo lado. Sabe por quê? Porque o dono da vinha disse: eu vou investir, eu vou investir, eu vou investir, eu vou investir. Orando assim, calabá, andou rebe a sua ginástia. Olha aí, eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida de hoje. Hoje Deus está investindo na tua história. Hoje Deus está investindo em ministérios aqui. Hoje Deus está investindo em pessoas que estão aqui. Tem pessoas até querendo arrancar você, dizendo: não presta para nada, não vai virar nada. Tem pessoas dizendo: é inútil, arranca ela. Mas olha para o texto vai dizer que o vinhateiro chegou. E o vinhateiro simbolicamente tipifica o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus vai chegar e vai dizer: fica calma aí, nós não vamos arrancar coisa nenhuma. Sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos investir mais, nós vamos adubar mais, nós vamos colocar mais esterco. Sabe o que o Espírito Santo estava dizendo? Quanto mais eu invisto, mais as raízes vai aprofundando. Quanto mais eu invisto, mais o tronco vai crescendo. Quanto mais eu invisto, as galhas vai crescendo. Quanto mais eu invisto, a estatura vai ficando grande, vai ficando grande, vai ficando grande, vai ficando grande. Vai ter pessoas que vão olhar para você e vai dizer: ei, tá ficando grande demais, tá ficando grande. Orando assim, olha lá, já tem gente que entendeu o mistério de hoje, já tem gente entendendo. O Espírito Santo está investindo em você. Aleluia, Jesus, aleluia. Aleluia, meu Deus, aleluia. É por isso que lá atrás você olhava para você mesmo e dizia: não tem condições nenhuma, errou, o profeta errou. É por isso que lá atrás, pastor Gilson, nós olhávamos para as nossas dificuldades, para os nossos recursos financeiros e dizíamos: não tem como acontecer nenhuma promessa. Será que eu me via pregando aqui hoje? Será que eu me via? Não, eu não me via. Eu pensava eu na roça, trabalhando, chegando cansado. Eu pensava eu sofrendo, eu pensava era isso. Mas Deus lá do céu dizendo: não, meu filho, tu é figueira, vou te plantar no meio da vinha, eu vou te plantar no meio dos grandes, eu vou te plantar no meio de uma safra totalmente diferente. Mas você vai ficar no meio deles, você vai fazer a diferença. Sabe por quê? Porque as vestes do crente tem que ser diferente aonde ele está. Andar do crente tem que ser diferente aonde ele vai. O falar do crente tem que ser diferente aonde ele está. Lá no teu trabalho seja diferente.
José, mas foi José que foi influenciando a casa de Faraó até chegar ao governo. Tem coisas que Deus está dizendo: permaneça no chamado que eu te chamei, porque é do jeito que você é nas tuas incapacidades, é com as tuas limitações, é com os teus erros, é do jeito que você é que eu vou te usar, que eu vou te usar, que eu vou cumprir, que eu vou levantar. Você está dizendo: Deus, não sou eu. Ele está dizendo: você está dizendo: Deus, não tenho capacidade. Ele está dizendo: eu te capacito. Você está dizendo: Deus, mas eu sou fraco. Ele diz: eu te fortaleço. Você está dizendo: Deus, tem pessoas melhor do que eu. Ele está dizendo: se fosse para chamar o melhor, eu não te escolheria, mas eu escolheria. Foi você. Rodaço, eliminação, ramandorrécia, eliminação. Aleluia, meu Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Ele te escolheu. Ele te escolheu. Eu vou começar a dar algumas respostas aqui para você, que você tem perguntado para Deus sempre. Eu vim hoje aqui para ser profeta. Eu vim hoje aqui para entregar tudo. Sabia que a figueira, ela tem uma especialidade? Pergunta para mim qual? Qual? A figueira, para ela nascer, ela não nasce simplesmente de qualquer maneira. Ela tem que ter alguém que cuida dela. É por isso que tem crente aí que anda para todo lado. Não tem norte, não tem igreja. Mas igreja que tem o vinhadeiro, que é o pastor, o camarada pode ser problemático do jeito que for. A igreja vai dizer: arranca esse cabra, vai dar problema na igreja, pastor. Não vai. Eu estou investindo nele. Alguém vai dizer: mas deu problema na igreja. Aqui ele não vai, porque aqui eu vou regar ele. Glória a Deus. Lá fora eu não quero saber, mas aqui eu vou investir nele. Eu vou adubar mais ele. Eu vou dar mais palavra para ele. Eu vou orar por ele. Eu vou abraçar ele. Eu vou levantar ele. Eu vou cultivar ele. As raízes dele vai penetrar no solo. O tronco dele vai ficar grosso. Ele vai alcançar estatura. Vai crescer. Vai pregar. Vai cantar. Vai ser diferente. Mas os olhos humanos olham e falam: eu não acredito nessa profecia, não. Detalhe: a figueira, ela leva de 3 a 5 anos para a sua idade adulta. Depois de 3 a 5 anos, ela começa a produzir os seus primeiros frutos. Olha que interessante isso aqui. A Bíblia vai dizer no livro de Ageu, capítulo 7, versículo 14, que Amazias vai olhar para Ageu, vai olhar para Ageu e vai dizer: Ageu, tu é profeta, rapaz? Ele vai falar: não. Eu nasci em uma casa simples. Eu era boiadeiro, cultivador de sicômoro. O sicômoro é a mesma figueira brava. Sabe o que ele estava dizendo? Eu tinha uma profissão simples. Eu cuidava de gado lá na roça. Eu era um improvável. Eu não tinha como ser escolhido. Eu não nasci para ser profeta. Eu não nasci na casa de profeta. Mas eu aprendi a fazer uma coisa: o quê? A cuidar de figueira brava. E olha que interessante. Quem se especializa em figueira brava, ele tem um conhecimento a mais do que os demais. Qual? Ele começa a cultivar a figueira. E a figueira vai crescendo. A estatura da figueira chega de 13 a 15 metros. Lembra de Zaqueu no capítulo 19 de Lucas? Ele subiu aonde? Na figueira brava. Por quê? Porque ela era alta e ele era pequeno. Mas quando a multidão via, ele estava lá no alto olhando para ver Jesus. Então a figueira, quando atinge a idade adulta, ela começa a produzir os primeiros brotos de fruto. Só que, se ela não é cuidada, aquele fruto nasce e cai e apodrece. Mas quando ela é cuidada por alguém que começa a nascer o fruto, sabe o que o vinhateiro fazia? Ageu fazia? Ele pegava algo pontiagudo, pegava o fruto que estava verde, e agora ele fazia um furo no meio do fruto. Vinha um orvalho pela manhã, o orvalho caía no fruto da figueira. Aquela ferida que estava no meio do fruto absorvia o orvalho. Sabe o que acontecia?
Agora o fruto que caía, não cai mais. Ele começa a amadurecer de dentro para fora. Vou te explicar para você entender. Sabe aquelas provações que você está passando lá na tua casa? Sabe aquelas provações que você está passando na tua vida, que tem muita gente dizendo assim, é pecado. Não, é porque o diabo está lá dentro da casa dela. É porque deve ter alguma coisinha de errado ali. Não, meu filho, não preocupa com essa voz de Satanás, não. Simplesmente foi o vinhateiro que olhou para você e disse, ali é uma figueira, vai dar fruto. Já começou a produzir os primeiros frutos. Então eu vou fazer um furo. Vai causar dor? Vai. Mas vai amadurecer por dentro. Vai causar dor? Vai. Mas vai começar a amadurecer de dentro para fora. Vai doer? Vai. Mas você vai crescer com a tua luta. Vai doer? Vai. Mas você vai ser mais forte. Vai doer? Vai. Mas os seus ossos vai ficar mais forte. Vai doer? Vai. Mas você vai olhar para dentro de você e vai dizer, aquilo que não me matou me fez crescer. Aquilo que não me sufocou me deu oxigênio. Aquilo que não me destruiu me tornou mais forte. É por isso que tem crente que chegou aqui hoje está dizendo assim, Deus, eu não estou aguentando mais a luta que eu estou vivendo. E Deus está dizendo, aguenta aí, ó figueira. Eu feri você. Para quê, Deus? Para você crescer mais. Lembra de Jó? Jó orando todo dia. Deus disse assim, calma aí, Jó, eu vou ferir você. Como, Deus? Eu vou arrancar filho, eu vou arrancar gado, eu vou arrancar tudo. Agora pega o caco de telha. Ele pegou o caco de telha e começou a coçar. Chegou os amigos e disse assim, eu vou ficar só 7 dias aqui em silêncio, mas depois de 7 dias eu vou falar, Jó, conta o teu pecado, fala alguma coisa. A esposa dele levantou e disse, ô Jó, você vai permanecer na integridade, abençoa esse Deus, Jó, e morre, acaba com esse negócio. Jó falou assim, como uma doida, fala tudo. Esperaria eu só o bem de Deus e não o mal. Sabe o que Jó estava dizendo? Eu estou crescendo no meio dessa luta. Eu estou começando a compreender o que Deus está fazendo na minha história. Aí Jó vai dizer, sabe de uma coisa que eu aprendi? Eu sabia o que falavam de Deus para mim, mas a partir de hoje eu tenho experiências e estou vivendo o que Deus está fazendo na minha vida, na minha história, na minha casa. Oh meu Deus, oh meu Deus. Deus vai começar a levar a crente para a prova aqui. E a partir de hoje você não vai murmurar. Você vai dobrar o teu joelho e vai agradecer a Deus. Vai dizer, Deus, eu estou preparado, eu estou preparada. Eu quero crescer mesmo. Eu quero amadurecer mesmo. Eu quero chegar no lugar que o Senhor tem para mim. Ei, a partir de hoje, a tua dor não vai te destruir. A tua dor vai fazer você amadurecer cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Você vai olhar para os teus inimigos, vai falar assim, ei gigante, eu quero que você levanta mesmo. Sabe por quê? Eu estou preparado, vai vir luta, mas eu estou com a funda aqui. Que funda é essa? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo. É o Espírito. Oh meu Deus. Urandasui. Urabacalabá. Dá o microfone aqui pro Deus pra gente adorar. Dá o microfone aqui pra ele. Ô Jesus de Nazaré, fica de pé comigo agora. Fica de pé comigo agora. Segura na mão dessa pessoa que está ao teu lado. Dá uma olhadinha assim de canto de rosto para ele. Dá uma olhadinha assim de canto de rosto para ela. E diga para ela assim, ó, aguenta firme. Aguenta firme, a luta está vindo. Aguenta firme. A provação está vindo, aguenta firme. Tu é figueira, rapaz. O teu fruto está sendo cuidado. Ei, ele tem tempo para nascer. Ele tem tempo para desenvolver. Mas quando nascer, ele vai produzir, vai produzir, vai produzir. Vai produzir, vai produzir, vai produzir. Agora olha pra cá. Dá um abraço nessa pessoa que está do teu lado e diga pra ela assim, tentaram te arrancar da presença, não tentaram? Mas não conseguiram, porque você tem um dono. Tentaram te arrancar da casa de Deus, não tentaram? Mas não conseguiram, porque você